E aí, pessoal, beleza? Vamos direto ao ponto. Tem lateral que tá chegando no Corinthians. O Timão resolveu fazer uma consulta. Olha, nesses últimos dias, o Corinthians parece que agora resolveu correr no mercado atrás de reforços, tá? E você vai ficar sabendo tudo aqui agora. Deixa seu like, porque é o seu like que nos ajuda aqui nesse canal. Então, deixa seu like aí, tá bom? Se inscreva no canal se não for inscrito. E vamos para notícias do Corinthians, porque a gente também vai falar aqui de Ranieri. E bora aí para as últimas atualizações do Timão sobre o Hector. Bora lá. Bom, galera, é o seguinte. Já direto ao assunto, o Corinthians já fechou a contratação de José Martinez, né, que é um volante, que é uma opção, né, depois do Cuéllar, que o Cuéllar não pôde vir, vocês já estão cientes disso. Já fechou. E também tem a questão do Hector Hernandes, tá? O Corinthians está correndo contra o tempo para poder contratar esse jogador. Esse jogador, que é o Hector, ele tá parado desde maio, tá? Então, assim, ele não fez pré-temporada. É um jogador que o Corinthians já tá praticamente fechando, já tá quase tudo certo, tá? E ele vai desembarcar em São Paulo, tá em Madrid, e em breve vem aqui para São Paulo, tá? Assinar com o Corinthians oficialmente. Aí ele vai precisar de tempo, obviamente, para poder se adaptar. Então, vamos ter que ter um pouco de paciência. Obviamente, ele não vai jogar nem essa semana e nem talvez eu acho que a próxima, mas o Corinthians está correndo para poder fechar com o Hector, tá? Então já são praticamente dois reforços, o José Martinez e também o Hector Hernandes, tá? Mas o Corinthians resolveu não parar, tá? O Corinthians está no mercado nesses últimos dias, correndo para reforçar o elenco. O Ramon Dias já deixou uma lista com jogadores, tá? E essas informações que eu tô te passando aqui nesse vídeo também são informações também do blog do Macedo, que é especializado em Corinthians também. Então, bora lá para a notícia, porque é o seguinte, o Corinthians consultou um lateral esquerdo, tá? Segundo o blog do Macedo, o Corinthians fez contatos pelo lateral esquerdo argentino Marcos Acunha, atualmente no Sevilha, né, no Sevilha da Espanha. O jogador de 32 anos tem contrato com o clube espanhol até junho de 2025. Ainda segundo o blog do Macedo, caso o Corinthians queira trazer o atleta, será obrigado a desembolsar aproximadamente 3,5 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais, que é o atual valor de mercado do jogador, tá? O Acunha teve presente nas duas conquistas da Copa América da seleção argentina e também no título de Copa do Mundo de 2022, quando disputou 6 jogos na competição, perdendo apenas o confronto da semifinal contra a Croácia por estar suspenso. É um jogador bastante experiente, obviamente não está no seu melhor momento da carreira, tá? Tem 32 anos, mas ainda tem futebol para mostrar. Cara, de verdade, o Corinthians entende que a lateral esquerda também é uma das prioridades hoje, depois da contratação de atacantes e do volante. Porque assim, a diretoria entende, tá, que o Mateuzinho e o Hugo não podem dar conta do recado e não sentem essa confiança. Por isso que estão atrás de um lateral esquerdo agora. E aí o Corinthians fez uma consulta, não abriu negociação, tá, com o Acunha, com esse argentino, mas assim, não é um jogador tão caro, eu acho que até vale depositar as fichas no Acunha, nesse lateral, porque ele é muito experiente, tem 32 anos, ainda dá para queimar um gás, apesar de não estar no seu melhor nível, né, em questão da idade, mas ainda traz resultado. Então, assim, eu acho que o Corinthians, cara, uma consulta interessante, e se abrir negociação vai ser melhor ainda, tá? O Acunha me interessou bastante, gostei, de verdade. Eu acho que umas 2 temporadas aí pelo Acunha, sei lá, acho que vale, hein? 21 milhões de reais, eu acho que é interessante. E aí, segundo o blog do Macedo, o Corinthians ainda não desistiu de pontas, tá? O Corinthians está agindo no sigilo agora no mercado, após, né, ter sido exposta a questão do Arce e também do jogador Guido Carrilho, né, que também saiu aí e acabou não dando muito certo. O Corinthians está agindo mais no sigilo, mas segundo o Macedo, a informação é que o Corinthians não desistiu ainda totalmente do Carrilho, tá? Do Guido. Falou que ainda pode trazer. Mas a gente vai acompanhar todas essas informações aqui, essas atualizações. Mas, falando do Ranieri, ele sofreu uma lesão, tá? E ele vai ficar
fora da próxima partida, né, contra o Fluminense. E aí a gente entende a necessidade de um volante agora. Porque o Alex Santana não vai jogar, que também está afastado por lesão, e agora o Ranieri. Precisamos de um volante, né? Enfim, a gente fala que o Corinthians está cheio de volantes, mas na hora que começa as contusões, a gente sente falta de volante, então a gente realmente também precisa de pelo menos mais um ali, e também precisamos de lateral esquerdo, e quem sabe o Corinthians traga o ponto ainda nesses últimos dias de janela. Já que tá agindo na surdina, quem sabe agora, sei lá, o Corinthians se vire e traz aí mais reforços. Vamos ver, galera, vamos analisar, tomara que dê tudo certo aí, o Corinthians consiga trazer bons reforços, e é torcer, cara, é torcer, e eu, assim, em relação ao Acunha, eu acho interessante, tomara que o Corinthians avance nas negociações com esse jogador, mas tudo que é jogador bom, né, o Corinthians, sei lá, sempre acontece alguma coisa, o Corinthians não consegue trazer. Mas vamos torcer para que dê tudo certo. E eu vou voltar aqui na próxima para atualizar vocês. Beleza? Então deixa seu like, se inscreva no canal e a gente volta na próxima. Grande abraço e vai Corinthians!